Olá, você que nos acompanha, esse é o gabarito da lição 12 da Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida, onde nós vimos algumas observações sobre a segunda declinação e vamos ao questionário. Questão número 1. Uma palavra da segunda declinação pode apresentar dois i no genitivo singular? Quando acontece isso, em quais outros casos se dá o aparecimento desses dois i? Sim, isso ocorre quando a palavra já tem i no radical, ou seja, quando o nominativo termina em ius ou ium. Isso ocorre no genitivo singular, no nominativo e no vocativo plural. Também ocorre nos casos dativo e dativo plural, quando a desinência é is. Questão número 2. Decline nuncius, nunci, que é um exemplo da primeira questão. Então, vejamos. Nuncius, nunci. No singular, nominativo, nuncius, vocativo, nuncie, genitivo, nunci, dativo, nuncio, ablativo, nuncio, acusativo, nuncium, plural, nuncie, vocativo, nunci, genitivo, nunciorum, dativo, nuncis, ablativo, nuncis e acusativo, nuncius. Então fica bem claro aqui o que foi perguntado na questão número 1, quando ocorre o i duplo em algumas palavras. Questão de número 3. Qual é o vocativo de Deus? Quais as outras palavras nas mesmas condições de Deus? O vocativo de Deus é Deus, ou seja, diferente das outras palavras da segunda declinação, em us não termina em e. E tem o vocativo igual ao nominativo. As outras palavras na mesma situação são agnus, agni e chorus, chori. Vejamos aqui na questão 4. Decline Deus dei. Deus dei. Caso no singular, nominativo, Deus, vocativo, Deus. Numa palavra regular terminaria aqui em e, né? Mas é um caso irregular. Então, vocativo Deus também. Genitivo dei, dativo deu, ablativo deu, acusativo deum, plural dei, em alguns casos de, vocativo dei, em alguns casos de, genitivo deorum, em alguns casos deum, dativo diz ou deis, ablativo diz ou deis e acusativo Deus. Questão 5. Qual é o vocativo de filius, filii? Decline essa palavra. Filius, filii, tem o vocativo irregular fili. Então não termina em e. É a única palavra que se escreve desse jeito no vocativo. Vejamos, no singular. Nominativo, filius. Vocativo, fili. Genitivo, filii. Dativo, filio. Ablativo, filio. Acusativo, filium. Plural. Nominativo, filii. Vocativo, filii. Genitivo, filiorum. Dativo, filiis. Ablativo, filiis. Acusativo, filios. 6. Por que é filiabus o dativo e o ablativo plural de filia, filiae? Quais as outras palavras em idênticas condições? Filiabus é o dativo e ablativo plural de filia, filiae. Esta terminação, filiabus, terminação abus, serve para não haver confusão entre as palavras filius, filii, e as palavras filia, filiae, que seriam no dativo e ablativo plural, igualmente escritas filiis.
Então, para haver distinção entre o gênero masculino e feminino, adota-se no latim, para a primeira declinação, a desinência abus. Outras palavras que podem trazer esta confusão e elas sofrem essa alteração. Então, as palavras da primeira declinação que sofrem a alteração são essas: anima, que significa alma, anima, animae, que poderia ser confundida com animus, animi, que significa espírito. No dativo e ablativo plural da primeira declinação da palavra anima, animae, fica animabus. Dea, deae, deusa, deabus, confundida com Deus, dei, Deus. Que no dativo e ablativo plural diz, como nós já vimos. Liberta, libertae. A palavra significa livre. No feminino. Normalmente essas palavras da primeira declinação são femininas, então ficaria libertabus, para não se confundir com libertus, liberti, que é livre, no masculino, libertis. Famula, famulae, serva, famulabus, famulabulus, famulabili, servo, famulis. Nata, natae, filha, natabus, natus, nati, filho, natis, equa, equae, égua, equabus, equus, equi, cavalo, equis, asina, asinae, jumenta, burra, asinabus, asinus, asini, jumento, burro, asinis, mula, mulae, mula, mulabus, mulus, muli, mulo, mulis. Então, para não haver a confusão entre dativo e ablativo plural dessas palavras que são da primeira e da segunda declinação, se adota essa desinência para o dativo e ablativo plural das palavras da primeira declinação, e elas são palavras femininas, enquanto as palavras da segunda declinação são masculinas. Exercícios de tradução. Número 7. Traduzir em latim. Deus dá disposição aos alunos. Deus alluminis animum dat. 2. O rio circunda o jardim. Fluvius hortum circundat. 3. Os criados do patrão afugentam os cavalos. Heri servi equos fugant. 4. Os lobos sujam as águas dos riachos e dos rios. Lupi rivorum et fluviorum aquas inquinant. 5. Recusamos os filhos e os amigos dos ímpios. Impiorum filius et amicus recusamos. Número 8. Traduzir em português. Ancilla servus herorum accusant. As servas acusam os criados dos patrões. 2. Herorum et servorum concordiam predicant. Gabam a concórdia dos patrões e dos servos. 3. Agricolarum equos et asinus verberatis. Açoitai os cavalos e asnos dos agricultores. 4. Reginae filii prudentiam existiamus. Apreciamos a prudência do filho da rainha. 5. Servorum filis et filiabus Deus prudentiam et patientiam dat. Deus dá prudência e paciência aos filhos e filhas dos servos.